Oi, professor. Gostei do seu vídeo. Contudo, faltou um aprofundamento de Skinner. Talvez seria importante se aprofundar mais. Fernandes, é o seguinte, o Skinner faz parte de um bloco de teóricos que vai desenvolver as teorias do Pavlov. Pavlov foi um psicólogo russo do final do século XIX, início do XX, e que desenvolveu, você deve se lembrar daquela teoria dele, que ele punha um cachorro e do lado tinha um bife, o cachorro com fome começava a salivar, o cachorro preso, né? E aí ele tirava o bife, depois punha de novo o bife, o cachorro salivava, ele começava a colocar o bife no sininho, o cachorro salivava, até que ele tirava o bife, só tocava o sininho e o cachorro salivava. De tal maneira que o sininho substituía a carne, mas ele condicionava, esse é o termo mais importante, e ele relacionava a ideia do bife com a fome a partir do sininho, que na teoria do Pavlov é chamado de pareamento, né? O pareamento é esse símbolo que faz a conexão entre algo que não existe e a fome, né? No caso do cachorro. O Skinner ele vai desenvolver essa ideia através das teorias comportamentais e, no caso, o comportamento em inglês é behavior, né? Então, as teorias behavioristas, né? Ele desenvolve toda uma concepção de estímulo positivo ou negativo para gerar um tipo de comportamento. Ora, o que a gente desenvolve a partir do IDEB em todo o Brasil são as aulas de reforço que nada mais são do que estímulos positivos para induzir uma resposta não pensada pelo aluno. Então, quando a gente cria uma musiquinha que a letra dá uma resposta a uma pergunta que vai cair ou numa prova qualquer, no Enem, no IDEB, eu estou criando, portanto, um estímulo externo para que esse aluno acabe respondendo algo que ele não pensou, que ele não aprendeu, mas que ele foi induzido a responder. E se você juntar isso, uma forma agradável de estimulado, portanto, um estímulo positivo, que pode ser uma brincadeira, uma risada, o professor vestido de Maria Antonieta, ou então ele cantando uma música, fazendo uma piadinha, ou então dando até um bombom, alguma coisa desse tipo, não é? Você está usando toda a teoria do Skinner para gerar um comportamento, uma resposta esperada. É isso que é a teoria do Skinner. Rudá, tem como fazer um vídeo sobre a importância e as ideias de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para a educação? Claro que dá, né, Gabriel? Tô aqui para quê? Você achou que eu estava aqui só para sentar? Bom, o negócio é o seguinte, então. Vamos lá. O Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira trabalharam juntos. E aí, vamos primeiro pensar o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira era um educador, um teórico baiano, que tinha fortes ligações com a teoria de um norte-americano chamado John Dewey. O Dewey era um grande teórico da linha filosófica chamada pragmatismo. Bom, o que importa é que o Dewey achava que o papel da educação era criar um espírito de cidadania e autonomia nas crianças e jovens, dentro da construção de um processo civilizatório. Tem, portanto, uma pegada muito de formação individual, né? E do conceito individual de cidadão. Né? Bom, o que o Anísio traz do Dewey? O Anísio traz a ideia, em primeiro lugar, de que a escola não tem que apenas desenvolver um currículo com conteúdos que vão cair só na prova, mas ele tem que desenvolver conteúdos que tenham ligação direta com a prática social e também individual do aluno. E para isso, uma das ideias mais interessantes do Anísio Teixeira é a ideia da escola parque.
A escola parque era, como você está vendo aí na foto, espero que você esteja vendo direito, era um espaço gigantesco, né? Em que, como se fosse um ginásio de esportes, né? Em que não havia parede separando uma turma da outra. Na escola parque, você tinha, olha que legal a ideia de parque, né? Você tinha um período que era o período das matérias mais ou menos clássicas que a gente tem nas escolas básicas, né? Da educação básica, e o outro período você estudava alimentação. Você estudava relação com a terra, saúde. Você tinha uma série de outros conteúdos que tinham a ver com a vida social. Bom, o que o Darcy faz? Ele pega essa ideia da escola parque e transforma no CIEPS. Mas o que é que tem de diferente? Eu vou pegar a ideia do próprio Darcy. O Darcy dizia o seguinte: enquanto o Anísio focava demais na pedagogia, eu foco na cultura e na política. Então, o CIEPS tinha a ideia de trazer a comunidade, não só o aluno, para dentro da escola. E por isso que ele falava que tinha que ter piscina, por isso que ele falava que tinha que ter teatro, por isso que ele falava que tinha que ter atividades comunitárias na escola. Eu vou mostrar até uma foto aqui para você de uma experiência da Colômbia, em Medellín. E você vai ver aqui pelo mapa e pelas fotos que é muito parecido com o CIEPS e vai além do CIEPS. Então, essa ideia do Darcy tem uma conexão com uma concepção de educação da América Latina, que é onde nasceu a educação popular. Né? A educação popular nasceu no Peru, na Bolívia, na Argentina, depois no Brasil, com alguns movimentos de educação, e o Paulo Freire como principal líder, e não é à toa que você está vendo essa experiência na Colômbia de um tipo de CIEPS, em que a comunidade está dentro da escola, e a escola vira um equipamento público, cultural, e por isso que na Colômbia tem uma biblioteca que é o centro das atividades de aula de yoga, de dança e outras atividades, e tem uma piscina, como sempre o Darcy Ribeiro defendeu. Ficou claro? Os dois têm uma mesma lógica de pensar o papel da escola e da educação, mas no caso do Darcy Ribeiro, focado na cultura, como uma experiência política coletiva de uma comunidade. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.